felicidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Uma homenagem a ser feita. Então, eu vou fazer a nossa prece, e depois nós entramos nessa homenagem, e depois passamos para o nosso... Recording in progress. Possamos estar receptíveis a esses momentos de paz, de serenidade, de fraternidade. Que esse nosso encontro, Senhor, nós possamos receber da equipe espiritual o tratamento necessário do nosso físico, do nosso psiquismo, que nós possamos assimilar os ensinamentos desta noite, para que nós possamos, no nosso dia a dia, Senhor, mais conscientes e receptíveis ao teu amparo e à tua proteção. E assim, Mestre amado, com grande alegria e gratidão, nós te rogamos, já desde já, se conosco, Senhor, e que o nosso encontro desta tarde seja repleto de luz para todos nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Então, nós temos, neste momento, nós queremos fazer a nossa homenagem a Janet Duncan, que no dia 4, não, dia 6, né? Não. Vamos esperar isto. Então, neste momento, nós queremos fazer a nossa homenagem à querida Janet, que, se hoje nós somos espíritas, nós devemos a ela. Quase há 4 décadas, ela fundou o primeiro grupo espírita de Londres, grupo Allan Kardec Study Group. Fez a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo para a língua inglesa. E também uma das fundadoras do Conselho Espírita Internacional. Então, nós do Fraternity, neste momento, queremos fazer a nossa homenagem a essa trabalhadora de Jesus. Janet, nós do Fraternity, queremos, no dia do seu
aniversário, que foi, né, tão recente, mas a nossa homenagem, desejando bênçãos de paz, saúde e alegria. E o nosso reconhecimento e gratidão pela sua dedicação. Parabéns, querida Janet. Beijos no coração de todos nós. E agora, complementando a nossa homenagem musical para a Janet. Não fui eu quem deu o primeiro passo do caminho que eu percorri. Não fui eu quem cultivou as sementes das flores que eu colhi no jardim. Existiu alguém que abriu as portas para eu passar e ir além de onde esse alguém pôde chegar. Se vi tão longe, foi porque estava apoiado em ombros de gigantes. Se vim tão longe, foi porque segui os passos de quem veio antes. Se vi tão longe, foi porque estava apoiado em ombros de gigantes. Se vim tão longe, foi porque segui os passos de quem veio antes. Não serei eu a dar o último passo, caminho que outros farão, mas plantei as minhas próprias sementes dos frutos que outros colherão. Por onde andei, havia uma luz para seguir, e eu trabalhei para iluminar os que estão por vir. Se vi tão longe, foi porque estava apoiado em ombros de gigantes. Se vim tão longe, foi porque segui os passos de quem veio antes. Se vi tão longe, foi porque estava apoiado em ombros de gigantes. Se vim tão longe, foi porque segui os passos de quem veio antes. Nossa, lindo. Lindo. Lindo, lindo. Muito lindo. Jane, querida, parabéns. Muitos lindo. beijos nossos para você. Que você continue aí firme e saudável. Que bom, né? Então, vamos dar seguimento. Bom, você a conheceu aqui, né, Daniel? Quando você morou em Londres, né? Hospedaram em Curitiba comigo. A Janet, né? Sim. A Janet foi recebida, né, pela tua mãe, né, em Curitiba, muito antes dela pensar em vir para cá, né? Você veja como são, né? Pois é. E, continuando, né, as nossas atividades, hoje, com grande alegria, nós vamos receber novamente o Daniel Rossi. Para quem não conhece, ele é de Curitiba, Paraná, espírita de berço, filho da Elza Rossi, a presidente da nossa federativa, trabalhador e conferencista da Associação Espírita
Caminheiros do Bem, em Curitiba, no bairro de Uberaba. Fundador da ONG Multirão, que tem por lema educar-se e a ser, educar-se o ser, e o ser passa a educar. Achei muito bonito, viu, Dani? Achei muito bonito esse lema aí do Mutirão, que é um trabalho maravilhoso que ele, como fundador, vem batalhando com garra aí em Curitiba. E na tarde de hoje, o nosso tema será detalhes maravilhosos da vida de Jesus. Então, que a gente possa, nesses momentos, relembrar a figura do nosso mestre, trazendo essas lembranças para o nosso coração. Seja bem-vindo novamente na nossa casa, Daniel. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui junto, né? E desde já dizendo que o tema que a gente se propõe a falar também, de certa forma, nos deixa envergonhado, porque são passagens, ensinamentos que a gente ainda luta para colocar em prática, né? Desde já dizer que essa homenagem que o André Luiz fez e cantou foi belíssima, maravilhosa, tocante, né? Em homenagem a esse aniversário da Janet Duncan, né? E ao Daniel, mesmo dia que aqui no Brasil... Beth, deixa eu pedir perdão, porque essa eu botei no finalzinho, não sei se apareceu, mas essa música é de autoria de Vinícius de Oliveira e Gabriela Decali. Eu quero deixar a autoria é uma homenagem para Janet, mais uma vez. Desculpa, Daniel, mas é isso aí. Imagina, maravilhosa a letra deles, né? E a tua canção, né? Então, a Janet que representa também como se fosse a união dos dois polos de energia, digamos assim, como Jung chamava, energia ânima, energia ânimos. Então, ela não é só a mãe de muita gente, mas também o pai de muita gente, para a gente fazer aqui uma ponte com o Dia dos Pais aqui no Brasil, né? Nesse sentido, a gente fica emocionado e já saudando todos que a ela mantém o seu respeito, e mesmo quem não a conhece, sabendo que é alguém que lutou para que a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, que é o reviver do Cristo primitivo, pudesse chegar às massas, chegar às pessoas. Você vê que essa música, né, Dani, nós hoje estamos seguindo os passos que ela já percorreu, sim, né? Então, veja a importância de todos nós, daqueles que estão à nossa frente. A gente não pode deixar de reconhecer e de seguir os bons passos, né? 93 anos. 93 anos de luta aí. Que bacana. De serviço, né? Nossa sincera homenagem. Passa a palavra para você. Isso. E é este o ponto, exatamente, que a gente está inspirado na Janet, uma vida dedicada a servir o próximo, mais do que a servir-se a si mesmo, né? Cuidando mais de muita gente do que, às vezes, cuidando mais de si mesma, né? Que é a mensagem que nós queremos passar hoje como objetivo final. Toda ela baseada em algumas passagens do Cristo do Evangelho, né? Detalhes da vida de Jesus, portanto, um pensado aqui e acolá, para que a gente possa transportar no tempo daquela região minúscula no mapa do mundo, que é a Galileia, da onde alguns historiadores mais tarde disseram, quando souberam que a natureza do Cristo era a cidade de Nazaré, diziam: mas pode alguma coisa boa ter saído de Nazaré? Né? Diminuindo, né, a importância que esses personagens que são objeto da nossa vida e nosso estudo aqui hoje têm para a vida como um todo, da Galileia para o mundo. A abertura da vida do Cristo, sem considerar as passagens do seu nascimento, nós vamos colocar ali como sendo a passagem de João Batista, o primo de Jesus. E que Jesus, para seguir as profecias, se permitiu se fazer anunciar por João Batista. E aqui uma primeira reflexão. Eu, pessoalmente, achava, por muitos anos, que uma das passagens que considero mais bela era de Jesus, mas não.
é de João Batista. Naquela fila enorme de pessoas que se faziam no Rio Jordão para que fosse por ele batizado, e da qual entrou Jesus, e que João Batista, vendo a grandeza do Cristo, o reconhecendo, disse que não era justo ele batizar o próprio mestre, né? João Batista dizia, quando as pessoas perguntavam o que deviam fazer para ganhar a vida eterna, ou seja, a paz de consciência, né? A relação do futuro, um destino que seria a felicidade. E João Batista dizia, quem tem duas túnicas, dê uma a alguém. E outras passagens, quem tem dois alimentos, dê um a alguém. Então, Jesus se inspira no seu nascimento, do seu messianato, né, dos 3 anos, exatamente, né, neste ponto de quem tem duas túnicas, dê uma a alguém. Portanto, o servir é a base, é o fundamento de toda a mensagem, que não só modificou o mundo, mas que é exatamente uma regra filosófica de conduta que nós espíritas devemos abraçar. É evidente que a dificuldade de colocar em prática no dia a dia, mediante as mais diversas interpretações que nós temos do Cristo. O objetivo de alguns slides à frente, os amigos verão, é que hoje, no mundo todo, não só aqui no Brasil, se discutem alguns pensadores que são de direita, filosoficamente ou politicamente, pensadores religiosos, dizem que Jesus era de direita, porque falava da meritocracia, da pessoa lutar por si mesma. Outros que são de esquerda, voltado a causas sociais, dizem que Jesus era de esquerda, porque estava sempre entre os aflitos, entre os oprimidos, e por eles buscava lhe dar a sua vida. Nós queremos dizer que nós não entramos nessa seara de escolher qual desses lados está certo, pois que a doutrina espírita nos explica. E basta um olhar atencioso e com sentimento nas próprias histórias do Cristo. Nós entendemos que ele não está em nenhum dos dois lados, ele está no lado de cima. Há tanta verdade ou pouca verdade pensada, tanto numa questão quanto noutra, que é o que nós queremos como objetivo colocar aos amigos, né? Uma primeira prova disso é a ausência completa de preconceito, né? No primeiro slide nós vamos pedir aos amigos licença para passar, uma das passagens. Os judeus tinham, em relação aos romanos, esse sentimento de que os romanos eram os que estavam os asfixiando, né, os dominando pela força bruta, eram os infiéis. No entanto, essa passagem que nós nos permitimos ler do Evangelho, que fala da cura que o Cristo fez a um dos soldados de um centurião romano, isso lá em Cafarnaum. Centurião é um cargo importante dentro do quadro militar. Cuida de um cento, por isso o nome centurião, de 100 soldados, portanto, havia uma importância. Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo que lhe era muito caro e se achava doente, quase morrendo. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que viesse salvar seu servo. Aproximando-se de Jesus, eles lhe suplicavam com insistência, dizendo: ele merece, mesmo que lhes concedas isso, pois gosta do nosso povo, e foi ele quem construiu a nossa sinagoga. Jesus foi andando com eles. Não estava muito longe da casa quando o centurião mandou uns amigos lhe dizer: Senhor, não precisas incomodar-se, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, também não me julguei digno de vir ter contigo. Mas dize uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu, que sou apenas subalterno, tenho soldados à minha disposição e digo a um, vai, e ele se vai. E a outro, vem, e ele vem. E a meu escravo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, voltando-se disse à multidão que o seguia: eu vos digo que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande. De volta à casa, os enviados encontraram um servo completamente são. Então, nesta primeira passagem, você vê que o julgamento que aquela massa de gente fazia em relação a esse centurião, em sua maioria, era por ser contrário às suas ideias, por serem dominadores do seu ponto de vista, né?
Havia ali uma certa dificuldade nessa relação de lidar com esse poder. E Jesus mostra nessa história que esta pessoa diferente foi por ele reconhecida como alguém com uma fé muito além do que aquelas pessoas podiam imaginar. Muita gente queria estar ao lado do Cristo, né? Se fosse hoje em dia, você imagina as pessoas ao lado do Cristo para tentar tirar uma selfie, né? Vamos aqui fazer uma brincadeira transportando para os dias atuais, né? E ali a fé dele se dizia: "Pô, eu não sou digno nem para ir falar com Jesus, fazer esse pedido, né? E nem que ele atenda e venha até minha casa, né?" Então, uma imagem para que nós possamos refletir de que a todos os outros a quem nós eventualmente dizemos, ou pensamos, ou julgamos, que são diferentes para pior, que nós consideramos pessoas ruins, ou maldosas, ou asfixiantes, né? E, eventualmente, nós estamos muito errados na nossa avaliação. É preciso aprender a não julgar. É preciso aprender que fiel não é aquele que tem uma religião. Fiel é aquele que vive conforme o que crê. Quem crê no Cristo vive para servir. Qualquer outra interpretação está ou estará equivocado, com muita chance de estar equivocado. João Batista tinha um século de seguidores e não pedia alguns denários para cada um para viver. Ele vivia quase como um selvagem, dizem as Escrituras, ou diz as Escrituras. Assim como mais à frente, o apóstolo Paulo também, como está no Evangelho, comia mel selvagem, gafanhotos, dormia sob a luz das estrelas, protegido do sol, no amparo da sombra das árvores, né? E não se amparava em si, não vivia para si, de acordo com o poder que tinha de influência sobre as demais pessoas. Um outro detalhe da vida do Cristo que nós queremos trazer para os amigos, no próximo slide, vamos chamar de uma relação de Jesus com a riqueza. Há muita interpretação, por parte de alguns pensamentos filosóficos. Jesus tinha horror com a riqueza, mas não, isso não é verdade. Ele alertou que a provação da riqueza era muito difícil. Por isso a passagem do camelo, passar uma agulha por um buraco de um camelo, é tão famosa, né? Mais fácil isso do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a interpretação de que nós condenamos a riqueza, ou Jesus condenava, está equivocada, né? Mas Jesus tinha também um ensinamento importante de como lidar com a riqueza, para que nós tivéssemos o conhecimento de que a vida aqui era para juntar tesouros de conhecimento, de sentimento, que são os tesouros do céu, e não os tesouros da terra. A riqueza, os tesouros da terra, são um meio, um mecanismo de se fazer isso, na medida igual a que se pode compartilhar essa riqueza, tal como o conhecimento, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, aqui no Brasil. Amor e conhecimento são duas coisas que, quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós temos, ou quanto mais nós teremos. A passagem aqui de Lucas diz: certo homem importante lhe perguntou ao mestre: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro Jesus diz: por que me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrai teu pai e tua mãe. Os mandamentos da lei de Moisés, que já na certidão do Cristo já são suficientes como uma regra de conduta do dia a dia para herdar a vida eterna. Nesse sentido da pergunta deste jovem, desse senhor rico, dessa passagem. Ele responde: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Disse, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue. Lucas fecha essa passagem dizendo: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Então aqui você vê que Jesus não estava pedindo para que ele deixasse de ser rico. A provocação era baseada no aprendizado.
Aliás, uma segunda provocação, porque a primeira, ele responde como Sócrates respondia, não respondendo, tornando a fazer uma pergunta. Né? Por que me chama de bom? Por que aquela pessoa reconhece que Jesus era bom? Porque Jesus vivia para os outros, vivia sem juntar tesouros, vivia sem juntar riquezas, né? Vivia com nada, andava como Bezerra de Menezes fala numa prece em psicofonia, por Divaldo Franco, aqui em Curitiba, alguns anos atrás, andava com as ralés pelas praias, comia em tascas, que são restaurantes de baixo custo, por tradução. Então, Jesus faz uma provocação para que aquela pessoa não achasse que, tendo somente cumprindo a lei de amor, a lei de Moisés, era o suficiente. Né? Talvez mais um passo a mais que ele precisava dar era usar a sua riqueza para beneficiar o próximo, para dedicar-se ao próximo, né? Servindo o próximo, como ele mesmo, Jesus, estava fazendo, estava dando exemplo. Por isso que quando eu vi isso, ele ficou triste, porque vendo a vida de Jesus como era, ele não conseguiu se projetar em deixar tudo o que tinha de posses materiais para viver completamente para o outro. Havia ainda esse apego aos bens materiais. Havia ainda este caminho a percorrer de educação, de autoeducação, um caminho de iluminação. E quanto mais iluminados somos, quanto menos dependentes das coisas, dos prazeres do mundo, no sentido de usar isso somente em meu benefício, em benefício próprio. As coisas do mundo, quando são usadas de forma inteligente para o benefício social dos outros, é sintoma, um sinal de que estamos no caminho certo. E vamos aqui, pedindo licença aos amigos, para ir de ponto em ponto fazendo essas reflexões. Na próxima, uma passagem também que tem a ver com um homem rico, né? Que era Zaqueu. Uma das passagens, se não das mais maravilhosas, que Zaqueu, naquela multidão que seguiu Cristo, estava em cima de uma árvore, e ele baixinho era. Né? Como ele tinha uma função, apesar de judeu, de ser cobrador de impostos, era muito mal visto pelos seus irmãos, seus pares judeus. Então ele sofria, porque ele não era romano, não tinha o status que os romanos tinham, ele era, portanto, aí, subjugado pelos romanos, mas não era querido pelos seus próprios entes, né? da sua nação, da sua religião, da sua etnia, digamos assim, da sua raça, que não o via com bons olhos. No meio do banquete em sua casa, Zaqueu se levantou e disse alto e bom tom. Isso depois que Jesus disse, Zaqueu, desce da árvore, eu vou almoçar na sua casa. Isso depois que os discípulos, alguns, ficaram indignados do que Jesus estava indo almoçar com aquele cobrador de impostos. Veja o aprendizado aí. Nós não selecionamos as pessoas baseadas no nosso olhar, no nosso julgamento de quem são melhores para nós estarmos ou não. Lá no almoço, Zaqueu disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, corrompido, ou restituo quadruplicado. Então Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa, porquanto este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho, pessoalmente, uma passagem muito linda, porque foi um aprendizado para os discípulos, que vimos Zaqueu com aquele olhar preconceituoso. Então, trabalhar o preconceito em nós foi o grande aprendizado. Os melhores aprendizados são aqueles mais dolorosos, são mais doídos. Quando a gente reconhece e tem uma dificuldade de fazer ou de sentir diferente. Então, nós espíritas, neste olhar da vida do Cristo, não devemos acusar, apontar, xingar, caluniar, defraudar, corromper a vida alheia. A nossa vida, a nossa evolução está atrelada do outro, ao que sentimos pelo outro. E este outro é o outro. Não o outro que seja igual a você. Nós não seremos julgados por quanto amamos o nosso filho, mas por quanto amamos a todos os filhos de Deus que estão por aí na Terra. Vamos em frente com a permissão dos amigos?
um personagem, no próximo slide, que é muito pouco conhecido e pouco sobre ele tem. É José de Arimateia. Veja que são todos personagens ricos que nós estamos pegando aqui. José de Arimateia era um rico comerciante de cidade de Arimateia, dono de uma frota de navios que dominavam a exportação de minérios desde a Palestina até a Britânia, a região de vocês aí, querida Beth e a mãe. Além disso, José era membro do Sinédrio. Foi José quem ajudou e pediu a Pilatos, né, para recolher o corpo do Cristo antes que fosse caluniado, né, pela turba ou pelos soldados romanos, né. Foi ele quem, diz as traduções, financiou de forma quase anônima boa parte das excursões de Jesus ou da vida do Cristo, né? E sepultou Jesus num sepulcro novo, cavado na rocha, e é um tipo de sepulcro destinado às pessoas que tinham posses mais ricas, né? Com ele foi Nicodemos, que era um dos sacerdotes, né, importantes, conhecidos por outras passagens do Evangelho e diálogos com Jesus, e que limparam o corpo do Cristo. Vejam, personagens, né, poderosos no momento, né, na relação social que havia ali naquela região da Palestina aos tempos dos romanos, né, e que dedicaram, né, parte da sua vida, das suas honras, né, ao Cristo, mostrando que não há uma relação de inferioridade ou superioridade quando se está na riqueza ou na pobreza. São provações que cada um de nós passa e de que cada um de nós, né, deve responder de forma responsável sobre o que tivemos de oportunidade de aprender diante dessas provações. José de Arimateia era um discípulo de Jesus, ainda que oculto no meio dos judeus, né? E mostra uma história muito bonita, ainda que quase velada, né, de alguém que tinha em Jesus o reconhecimento de um ser amplamente superior. E nós encerramos essa parte aqui da riqueza, indo para o próximo slide, mostrando que a relação não é de apontamento de erro ou acerto a quem faz uso do dinheiro, né? Isso é de responsabilidade de quem detém essa aprovação, né? Sabemos que é muito difícil e não devemos, de forma nenhuma, interpretar como sendo contra ou a favor, mas entender que na dinâmica da sociedade, quando há muita pobreza ou pobreza extrema, é porque há muito acúmulo de riqueza na outra ponta. Isso é um dado econômico. São pesquisas e teses econômicas mundialmente e amplamente aceitas. Causas da desigualdade de renda, o que permite muita interpretação equivocada, como se aqueles que têm na pobreza extrema são pessoas que não têm qualidade para serem ricos, não fizeram jus, não lutaram devidamente, não têm mérito, portanto, né, e merece estar na pobreza extrema. Não. A fome, está no livro dos Espíritos, é um sintoma de que a sociedade ainda não está civilizada. Isso está numa resposta de livro dos Espíritos, né? Então, a gente ainda precisa aprender a nos civilizar. Essa passagem aqui, entre os escribas e fariseus, e vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, Jesus diz. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Este ponto mostra, de novo, a ampla vontade do Cristo de nos ensinar que devemos estar com todos, contrariando um dito popular, que muita gente acha que é uma frase de Jesus. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Essa não é uma frase do Cristo. Essa não é uma frase nem que está na Bíblia. Há passagens aqui em Salmos e outros pontos do Velho Testamento que podem gerar essa interpretação, mas não é bem assim que as frases estão colocadas. Hoje em dia, nós achamos e dizemos que porque a pessoa anda com pecadores, primeiro aí um primeiro julgamento. Quem são os pecadores? Quantos, hoje em dia, agentes públicos, políticos, empresários ou pessoas influentes apontam os dedos para os pecadores, dizendo que aqueles são pecadores por causa das suas naturezas no âmbito da sexualidade,
ou da sua cor de pele, das suas etnias, né? E assim se coloca numa postura de serem superiores, apontando para baixo aqueles que são pecadores, e dizendo, por que Jesus estaria ali? Jamais. Jesus nunca anda com os pecadores. Aqui está a prova de que até os discípulos tiveram esse aprendizado. Jesus se almoçava com estes que eram considerados pela nata religiosa e política, né, com os pecadores. E a frase correta, então, seria, diz-me com quem andas. E nós podemos dizer quem és, baseado no que você sente por aqueles com quem você anda, nos teus objetivos da convivência tua com aqueles que você ama. Quantos seres iluminados não estão no meio das confusões das comunidades, dos tráficos, das desigualdades, da extrema dificuldade? São pequenos focos de luz. Quantos não são? E que não são conhecidos e nem reconhecidos? E são julgados que, por estarem no meio daquelas comunidades mais difíceis, como sendo todos pecadores. E nós raramente estendemos a mão, damos alguma chance. Costumamos dizer, ainda mais nos dias atuais, que as pessoas não têm como salvar. Já são assim mesmo. Estão acostumadas a esse jeito de ser. E desistimos de estender a mão. Aliás, quem somos nós para acharmos que nós temos as razões todas e que devem ser colocadas na vida daquela pessoa? Há passagens incríveis, retomando aqui a revista Espírita de Allan Kardec, falando sobre o planeta Júpiter. Tem uma morada de espíritos mais avançados aqui no nosso sistema solar. E ao serem perguntados quais são as personagens importantes que passaram pela Terra e que morariam em Júpiter, a resposta do espírito comunicante, que estava ensinando Kardec como seriam essas vidas, foi de que muitos não são conhecidos na Terra, porque foram mães, avós, que passaram a vida dedicada a cuidar de um filho ou de um neto doente, limitado por dificuldades ou deficiências físicas, ou esposas que passaram 30 anos cuidando de um marido com problemas de alcoolismo, sofrendo violências, mas sempre buscando ajudar aquela pessoa como uma missão oculta, não conhecida, não reconhecida e até esquecida. Mas esses seres são os pontos luminares e que depois dessas vidas de lutas e glórias anônimas moram em Júpiter. Enquanto muitos dos profetas ou falsos profetas ou grandes religiosos ou grandes biografias que erraram com muitos, ainda estamos aqui na lida, na Terra, lutando conosco mesmo para vencermos as nossas limitações, para um dia, quiçá, merecer habitar num planeta cujo bem sobrepuje o mal, cujo sentimento do Cristo não seja mais interpretado como meu ou seu, ou mais ou menos correto, mas como sendo um sentimento de amor para com todos, indistintamente. Vamos em frente aqui, mais um ponto, pedindo licença para trabalhar um tema que é, nesse próximo slide, muito comentado nos dias atuais. E essa palavrinha chamada meritocracia, objeto de muita discussão. Aqui no Brasil, convencionou-se a dizer que quem crê na meritocracia, sendo ela o quê? Um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado nos méritos pessoais de cada indivíduo. De acordo com a definição pura de meritocracia, o processo de alavancamento profissional e social é uma consequência dos méritos individuais de cada pessoa, ou seja, os seus esforços e dedicações. Só que um ponto. Aqui convencionou-se a dizer que você é de direita se você é a favor da meritocracia, do esforço individual. E você é de esquerda se você é a favor ou contra a meritocracia, dizendo que as pessoas todas precisam de ajuda, dependendo das suas condições. E aqui, uma observação fundamental e importante. É evidente, nós queremos mostrar passagem do Cristo, mais à frente sobre isso, de que o esforço pessoal é da natureza da nossa evolução. Aliás, essa é a definição que Kardec dá do espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em que empreende para domar suas más inclinações. Ipsis literis, essa é a definição de Kardec
pelo Espírito e pelos esforços que faz. Então, há um esforço de cada um para vencer. Mas aqui, isso não quer dizer que seja o Espiritismo é meritocracia. Veja que é uma definição, uma coisa muito perigosa. Tudo que somos é consequência dos nossos méritos individuais. Não. Nós, espíritos, sabemos que há um planejamento reencarnatório. Tudo que somos, ou tudo que temos, é por bênção, por permissão de Deus, da providência divina. A riqueza é uma aprovação da providência divina. Quantas almas, espíritos, não renascem em famílias ricas? Não precisam lutar para serem ricos. Estudar em boas escolas. Não precisam lutar para isso. Nas escolas pagas. Ou são filhos de funcionários públicos aqui no Brasil, com alguns, não todos, mas muitos, com benefícios que são tão grandes e que nunca tiveram nenhum tipo de problema financeiro, como aqueles que nós estamos acostumados a ver na nossa comunidade aqui em Curitiba, por exemplo. De pessoas que vêm pedir, pelo amor de Deus, para darmos um dinheiro para pagar o gás, que não há gás. Está R$100 aqui no Brasil, cada botijão, para cozinhar para os filhos. E se houver o gás, talvez não haja comida para cozinhar, ou a mistura, que é a carne. Essa é uma realidade de milhões de pessoas ainda. E olhar para eles com olhar fraternal, sem julgamento, que são piores, porque ali há muitas almas que são muito, muito evoluídas. Por isso, suportam estar ali e vivem dignamente, apesar dessas condições limitantes, no limite da miséria. E aqui um exemplo, para que a gente possa refletir sobre os campeões olímpicos. Hoje foi o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, no Japão. A porta-bandeira brasileira foi a Rebeca Andrade, a campeã olímpica ouro da ginástica artística, um feito notável para o Brasil. Uma jovem negra e que veio de comunidade, de um projeto social. Quantas milhares de crianças são atletas profissionais, ou seriam, se tivesse chegado a elas a oportunidade que não chegou? Quantas Rebeca em potencial não existem no Brasil? Isso não foi resultado de uma política pública de governo ou de um projeto de uma empresa. Foi um projeto social que estendeu a mão e, a partir dali, ela foi conseguindo ter. Isso é comum em vários atletas brasileiros, do boxeador à canoagem, todos de infância pobre, paupérrima. E alguém estendeu a mão. Como fica o esforço individual nessa questão, quando alguém pode estender a mão e aí sim a pessoa aproveita? Há outros que não aproveitam. E alguém pode dizer, mas a Rebeca aproveitou a oportunidade. Quantos outros jovens não aproveitaram a oportunidade? Estão errados. Não podemos julgar. Cada um espírito está numa condição de elevação. A Rebeca pode ter sido preparada com uma missão de ser um exemplo para muitas, muitas crianças, assim como a Daiane dos Santos, aquela outra jovem negra da artista brasileira, da ginástica olímpica, né? Brasileira, foi inspiração para a Rebeca. Essa jovem Daiane dos Santos estava comentando na televisão, emocionada, sabendo que a Rebeca se inspirou nela. Também a Daiane veio de projeto social e cresceu porque alguém estendeu a mão. Desde que nós estamos entendendo que não podemos julgar cada jovem como se todos fossem iguais, que não foram criados nesta vida. Nós acreditamos na reencarnação. Como Jesus ensinava a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendia como podia ele voltar ao ventre da mãe. Veja uma dificuldade ali. E falei, não é isso. Quem nasce da água é água, é espírito. Quem nasce do espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne. É o espírito segue uma linha do tempo sem fim, usando linhas do tempo que são temporárias, que são do corpo, a da carne. Então temos que entender que cada um é um. E que aquele que não aproveitou a oportunidade não merece o nosso anátema, merece um outro aprendizado, que é o perdão, como veremos mais à frente. Jesus, sim, vamos ver nos próximos slides, era a favor do esforço individual, mas entendendo que cada um tem as suas condições. Uma das passagens em João diz, mas o homem que havia sido curado por Jesus não sabia quem era. Jesus curou um homem, mesmo sem esse homem ver. Então esse homem não sabia quem lhe tinha curado.
pois Jesus lhe tinha retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus dá a recomendação. Eu te curei. Mas minha recomendação é que não tornes a errar. Sublime-se, né? Avance, né? Vença-se. Nesse sentido que não cometa o mesmo erro, mude de hábito. Como Kardec dizia que educação é um conjunto de hábitos adquiridos, melhore, transforme seus hábitos, para que não torne a errar, para que não te aconteça coisa pior. E veja que aqui não é porque há uma punição de Deus, não. Porque a ciência da natureza, criada por Deus, é tão belíssima quanto perfeita, tão perfeita quanto bela é, que nós somos resultado daquilo que nós fomos. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E na lei da física, que já Newton descobriu, a lei da ação e reação, se eu insistir no erro, coisa pior me acontecerá, as condições mudam para que eu aprenda. Não por ser uma punição, mas que seja uma condição mais dura, para que me faça refletir com mais vontade, com mais força. Então, aquele que não aproveita uma oportunidade dada não deve ser objeto de anátema. Não podemos dizer, um jovem aproveitou a oportunidade, os outros não. São todos vagabundos, são todos que tiveram mérito, não tem mérito. Por isso a meritocracia deve ser vista com esse novo olhar, com o olhar do Cristo. Nós queremos aqui fazer a reflexão. E devemos insistir quantas vezes. Jesus disse esse aprendizado de não possa pecar a muitos outros personagens que foram curados. Também a mulher adúltera, o mesmo aprendizado, que é a imagem que está ali, dizendo ela que não tornasse a cometer aquele erro, de ser iludida, como ela fora. Divaldo já conta essa história, foi ampliada por Amélia Rodrigues, né? A da mulher adúltera, como ela encontra, isso está no Evangelho, está só no conteúdo espírita. Muitos anos depois, ela está trabalhando como voluntária na Casa do Caminho, a mulher adúltera, e encontra aquele seu amante, décadas depois, que não a reconhece. Ele está muito doente, com muitas chagas. Eu imagino pela passagem que ele está com hanseníase. Ela recolhe ele no colo e vai limpando-lhe as chagas. E ele diz: tenho sede. E ela diz: no deserto sente-se muita sede. Estamos todos no deserto, nessa alegoria, nessa figura de imagem, nessa metáfora. E todos sentimos sede. E a única água que pode matar a nossa sede é entender o Cristo como sendo a mensagem de amor. É sentir pelo próximo não a dureza do preconceito, mas a singeleza, a harmonia do respeito, do sentimento. Mais à frente, para nós irmos fechando, e aqueles que erram, o que nós julgamos que erraram, o que devemos fazer? Perdoa. Quanto mais perdão nós possamos dar ou sentir, mais oportunidades nós vamos gerar às pessoas para que aprendam, para que se reeduquem. A passagem de Mateus diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Quer dizer, quantas vezes está bom? Ele já me prejudicou uma vez, já 2, já 3, eu não aguento mais. Quantas vezes, Senhor? E Jesus diz: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o perdão é o gesto de amor mais educativo que pode existir. Porque dá condição àquela pessoa de voltar com uma nova oportunidade e refazer. Encerrar de novo. Perdoa de novo. Mas nós dizemos assim: eu não consigo. Porque para mim, uma vez pisou na bola, não é isso? Já tá bom, já descarto, já isso, já excluo. Isso é anti-educativo. Isso é anticristão. A gente vê isso na política, pessoas falando em nome de Jesus, sem perdão, sem respeito pelos outros. Um poder atacando o outro atacando o poder, se xingando. Pessoas que deveriam ser os exemplos para toda a pirâmide social de como sentir. Pessoas que estão perdendo a oportunidade de deixar suas biografias para a história com uma mudança de amor, para serem um a mais ou tão a mais falsos profetas,
que usem frases prontas do Cristo com uma leitura completamente equivocada para atacar adversários ou diferentes. Uma mensagem, uma prática que é contrária ao do Cristo. Exatamente contrária ao do Cristo. E, por fim, diante de todas essas histórias, ou pequenos detalhes da vida do Cristo, no último slide, para tirarmos de Mateus, a frase, quando os discípulos perguntavam quem que é o maior? Quem que é o maior entre nós? E já sabiam, numa outra passagem, perguntado, e Jesus tinha dito que de todos que haviam passado por aqui, João Batista era o maior. Teria sido a época. Ele que fora Elias, reencarnado, o profeta Elias, reencarnado como João Batista, uma passagem de reencarnação claríssima. Claríssima. E a vida de João Batista, que teria sido maior, foi dedicada completamente aos outros, sem juntar tesouros na terra. Quem tem duas túnicas, e alguém uma. E a essas perguntas dos discípulos, e quem é o maior? Jesus responde, o maior dentre vós é aquele que serve. O maior dentre vós é aquele que serve. E a vida de Jesus foi toda baseada nessa frase. Essa imagem é a passagem do lava-pés, onde Jesus lava o pé dos discípulos, eles envergonhados, dizendo, mestre, como João Batista envergonhado, mestre, não devo batizá-lo. Se cumpram as escrituras, pedindo que o batizasse. Essa frase provavelmente foi a frase mais inspiradora para os discípulos, porque logo após essa passagem, na Sexta-feira Santa, havia todo o fenômeno da crucificação. Depois José de Arimateia e Nicodemos recolhendo o corpo de Jesus. E essa passagem do lava-pés foi junto com a Santa Ceia, os momentos que antecederam a todo esse processo. Às vezes, quando os soldados, os enviados pelos sacerdotes, os servos, foram buscar o Cristo, Pedro embainha espada e corta a orelha do palco, e ao que Jesus o repreende e repõe imediatamente, curando, de nenhuma forma de violência contra o mais injusto que possa ser. Isso nos lembra a morte de Sócrates, condenado a beber cicuta, veneno, num processo injusto. Ele nada de mal fizera. E a esposa de Sócrates, lá na prisão, diz a ele, mas Sócrates, é injusto. E ele diz a ela, mas você gostaria que teria sido justo? Ou seja, o mérito está exatamente no que é injusto o processo. Eu vou morrer injustamente, porque não sou mal. Uma ordem de vós é aquele que serve. Este aprendizado, ou essa passagem, é para nós o resumo desses pontos, ou pequenos detalhes que a Galileia trouxe através desse rei solar, que é Jesus, às nossas vidas. Que possamos, pensadores, pastores, padres, religiosos, palestrantes, políticos, empresários, líderes, liderados, ricos, pobres, entendemos que a mensagem do Cristo é de que a vida eterna está baseada nos mandamentos de Moisés. Não roubar, não cobiçar, não fazer mal a alguém, respeitar. Veja, isso parece o budismo, né? Na senda das 8 trilhas. Viver corretamente, falar corretamente, vibrar corretamente, agir corretamente, comer corretamente, o equilíbrio, a dureza do equilíbrio, de encontrar, como Aristóteles dizia, a virtude que está no justo meio. Entre a covardia e a irresponsabilidade está a coragem. A virtude no justo meio do equilíbrio. E, ao acrescentar os mandamentos, o amar ao próximo, no sentido de servir ao próximo, é o caminho de evolução que o Cristo nos ensinou e que Allan Kardec teve uma vida, uma biografia responsável por mostrar isso enquanto professor Hipólito Leon Denizar Rivail, dando aulas gratuitas sua vida toda para que não pudesse pagar os alunos. E depois, com o pseudônimo de Allan Kardec,
dedicando sua vida para trazer a mensagem dos Espíritos, para investigar as mensagens, para ter certeza que não eram enganosas, para ordenar uma cadência que pudesse ensinar as pessoas de que a vida é amar, de que a vida é servir. E amor é a primeira palavra do alfabeto divino, e a reencarnação a segunda, como diz o Espírito Erasto, além de amor, do Evangelho. Por isso, é educativo, é aprender sempre, aprender todo dia e aprender em cada vida. Que façamos esse domingo um domingo de paz e reflexões a todos, e que desejamos também, por extensão, a todos que sofrem, a todos que padecem, a todos que estão em tristeza, em depressão, em desespero, né? Para que possamos imaginar a região da Galileia, as praias, e aquele mestre com a sua túnica alva, que não se sujava no pó do deserto, caminhando seguido por uma multidão de pessoas, e aquele olhar compassivo, complacente, benevolente, carinhoso, perdoando os nossos erros, e pedindo para a gente não voltar a errar. Mas se a gente erra, ele perdoa de novo. A gente tem uma nova chance, com novas condições, de acertar. Cada dia, um tanto mais. Muita paz. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, por essa belíssima exposição. Então, podemos abrir aqui, né, para alguns comentários, quem gostaria. Podemos... Está aí aberto, tá? Eu gostaria, Beth, Por de fazer favor, um comentário. Por favor. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o Daniel pelo Dia dos Pais, agradecer também a Deus, nosso Pai, por ter trazido você aqui, tá aqui com a gente nesse dia tão especial, né? E sabendo que já fomos pais um dia todos nós, eu agradeço muito pela essa colaboração, que me senti muito tocada, né? Porque você veio trazer alguns exemplos de Jesus, mas eu me senti assim como que alguém que bebe já dessa água há algum tempo, que vive essa água, que vive o Evangelho. Então é para mim um grande estímulo, sabendo que sou mais velha que você, e foi sentir muito, é uma misericórdia mesmo muito grande para a gente nos aperceber das nossas mazelas, né, dos nossos equívocos que vamos ter, que temos e vamos ter, como você bem colocou, somos espíritos diferentes, estágios diferentes, mas que todos nós podemos fazer um pouquinho, né? Então, você é um grande estímulo, porque já faz tanto, então acho que moral para trazer a palavra de Jesus, e é só gratidão por esse dia de hoje. Lembrando só, queria que você trouxe o exemplo da Rebeca, né, da nossa brasileira, que com muita dificuldade, então traz aí a medalha hoje de ouro, e que você falou que cada um de nós podemos fazer um pouquinho, não só para nós, mas também para servir a comunidade, o local, mas relembrou muitas pessoas, né, de Júpiter, que você falou, que não fazem, que são pessoas que fazem, mas que não são, nunca foram importantes, né, no nosso plano, mas que são, assim, muito importantes. Então, assim, de geral, né, lembrar que nós podemos fazer o nosso papel, mesmo sendo na nossa família ou ajudando no meio. E eu acho que é um momento muito da gente estar trazendo, juntando essas correntes, né, do bem, para que cada um de nós não fique só no nosso lar, né? Você está aí, tá aí a mãe, que está aí do outro lado aqui com a gente, mas cada um está fazendo o seu trabalho onde está, né? Então, na verdade, era só mesmo para agradecer e para dizer que continue bom trabalho, e a gente está junto aqui com você. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado a você pelas palavras, viu? Obrigado mesmo. Agradeço do fundo da minha alma as palavras. Viu? Obrigado.
Ah, o Daniel, enquanto aí a gente verifica, né, se tem algumas perguntas, o Gilberto e os outros aí, fala um pouquinho do seu trabalho aí, a sua experiência com esse projeto do Multirão, né? Que eu achei tão bonita essa frase, né? Educa-se o ser para o ser passar a educar. E, e o Cristo foi o grande educador, né, Daniel? Sim. Então, com certeza, todos nós somos também educadores, né? Quem é pai, que está ali na função de educador, de dirigente daquele ser, sobrinhos, aqueles que. Porque a gente educa pelo exemplo, a gente educa. Fala um pouquinho desse educar, né? Principalmente dentro dos princípios que Jesus nos deixou. Rebeca, lá. Foi bem. Eu brinquei, tem Rebecas por aí É. no mutirão. Assim, A Elza está dizendo aqui que tem Rebecas aí no mutirão, né? isso. Então, o potencial que há, Isso. que se descobre nessas instituições no trabalho. E você, né, que fundou esse projeto, e então fala um pouquinho dessa tua experiência de descobrir ali pérolas, né, que estão... Sim. Só falta ser burilar. Isso. É incrível o que há de potencial, o que há de amor, né, de fraternidade, além das dificuldades naturais de cada um, de cada vila, de cada sociedade, né, nessas comunidades, né? Essa frase da educação, porque é como um sonho, né? Se você consegue trabalhar com educação, estando aqui em crianças, né? A gente atende lá no Mutirão a partir dos 5 anos de idade até os adultos, daí, né? Mas quando essa criança tem uma oportunidade de ter um ambiente diferente que não teria se não fosse, por exemplo, um projeto social, ela não teria oportunidade de fazer coisas e ela se descobrir, né? Quando você dá uma aula de desenho para 30 crianças, de repente você vê 2, 3, estatisticamente, 2, 3 que são geniais no desenho. E nem elas sabiam. E nunca tinha pego uma canetinha coloridinha, uma pastinha, alguém dando dica de como começar um desenho. Você faz isso com os esportes. Né? Há anos atrás, muito antes de entrar na Olimpíada, o skate, que também foi uma medalha aqui na Olimpíada, né? Nós tivemos um projeto de skate, a gente fabricava skate e demos um curso lá, né, para as crianças e tal. Tem 1 ou 2 que andam muito bem até hoje, que nunca tinham visto, nunca tinham dado, porque é muito caro, não tem acesso. De repente se descobriu um talento, aí nós começamos a perceber, quando você dá a oportunidade, mesmo com a gente sem ter aquela visão de um médio ou a visão da profundidade que o Cristo tinha, que sabia os talentos de cada um, que a pessoa, nem mesmo a pessoa sabia, né? A gente faz isso com 20, 30 crianças, qualquer atividade matemática. Tem 1, 2, 3 que são geniais, que fazem contas de cabeça muito rápido. Anos atrás encontramos, e o tempo não caminhou como eu gostaria de estar junto com aquele jovem pequeno, né? Chamava-se Lucas, criança. O voluntário nosso, que dava matemática, que é engenheiro, falou: Daniel, tal jovem, Lucas, é genial, é superdotado. Nós não conseguimos encaminhar. Sabe, escolas especiais, curso e tal. Se tivéssemos, teria sido, de repente, um cientista, um matemático, um engenheiro, né? Então, a gente às vezes sente que podia ter feito mais, mas a vida quis também os seus destinos que fossem cumpridos, né? Para que as coisas pudessem todas chegar a seu termo, mas educar antes educar-se, né? Eu tenho que enxergar o outro não como eu sendo superior, mas eu sendo igual. Esse é o primeiro aprendizado quando a gente vai trabalhar com o projeto social. Nós, espíritas, vamos uma comunidade
não porque nos sentimos superiores, aquelas pessoas são inferiores, portanto são os aprendidos, e a gente está levando a caridade. Nada disso. O Raul Teixeira nos ensinou, médio de Niterói, que eles é que fazem a caridade, por permitir que a gente entre lá. Eles é que vencem o orgulho ao permitir, recebam cestas básicas para poder se alimentar. Muitos de nós temos vergonha de sermos ajudados. Eu já tive imensa vergonha. E cada vez que alguém me ajuda, eu sinto envergonhado. Né? Por quê? Porque é meu orgulho. Eu queria não precisar. Eu queria ser independente. Mas não consegui. Os carentes não são as pessoas mais pobres. Os carentes somos todos nós. Carentes emocionalmente, carentes de sentido, carentes de destino. E o sentido e o destino é olhar esses irmãos menores, por serem crianças, ou em situações econômicas muito difíceis, piores do que a nossa. Olhar como igual, como sendo a gente uma espécie de ponte. Nós não somos a tábua de solução, de salvação. Isso é o Cristo. Nós somos a ponte para essas pessoas podem, às vezes, caminhar para atravessar um pequeno rio, uma pequena dificuldade, um pequeno obstáculo. Sejamos todos pontes. E a ponte é um exemplo de educação, uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, né? De atravessar algo, de ir num ponto e chegar no outro, de mudar de hábito, de transformar-se, como dizia Allan Kardec. E hoje a gente começa a ver alguns jovens que entrou na ONG lá quando eram crianças, há 7 anos atrás, alguns famílias atendiam antes da ONG, há 10 anos atrás, e que hoje ajudam lá, cuidam das crianças, dão lições. Então já começa a acontecer, a minha grande felicidade, muito embora a pequenez do projeto e as grandes dificuldades que nós temos morais, e temos as virtudes necessárias para que a educação fosse muito melhor, de ver que aquele ser agora mais educado, como ontem estava lá um jovem chamado Gabriel, arrumando toda a fiação da internet, nós estava tudo esquisito, ligando rede de computadores, aprendeu lá na ONG anos atrás, aproveitou oportunidades da ONG com empresas que deram estágio, fez sua vida, foi com o carrinho dele ontem. Eu te dando, não vou cobrar, eu quero fazer isso aqui, mas eu queria pagar porque é profissional, eu quero reconhecer. Que alegria, hein? Nossa! Foi. A gente colocou no grupo, a mãe comentou, foi uma alegria. Então, a pergunta veio a calhar, eu investiguei, porque pensei nele, né? A mãe dele, a dona Eva, me ajuda há muitos anos lá no almoço, nós fazemos almoço todos os dias, voltamos essa semana, foi a primeira semana, por causa da pandemia. Eu vi no Facebook, vocês retornaram, né? Retornamos, então, a todo vapor, de manhã, de tarde, almoço, lanche, todo dia, né? Então, estamos lá, a mil, né? Se educando, né? Nos educando, cada um de nós. Que lindo, né? A Raquel, ela quer... Ô, Raquel, está aberto para você. Pode falar aí, minha filha. Ô, Beth, é que eu estou aqui fora com as crianças, acho que vai ser muito barulho, mas... Não, pode ir tranquilo. Deixa que venham as crianças, né? Faz Jesus. Pois Deixa que venham as crianças. Aqui tem uma mexendo no meu cabelo, ó. Queria primeiro agradecer ao Daniel por doar o seu tempo nesse dia, né, tão especial aí no Brasil. Dia dos Pais. Né? E pedir para o Daniel, claro, né, por conta do tempo, não dá para comentar tudo, né, Daniel? São muitas passagens, né, lindas e que nos tocam no Evangelho, né? Mas queria que o Daniel, se pudesse comentar um bocadinho só da passagem de Jesus com a mulher na Samaria, a mulher samaritana no poço, e a passagem com a mulher sírio-fenícia, que pede ao Cristo que cure a sua filha. E ali eu acho que era uma lição muito para os discípulos, né? Pronto, sim, querida. A passagem da Samaria, e com a devida licença da minha pequenez nesses conhecimentos e nessas interpretações, né? Ela é muito importante, simbólica, por conta da história da água. Né? Quando Jesus disse que a água viva, né, que está na fonte, não exatamente aquela fonte de água, no sentido que há uma fonte que jorra sem cessar,
um poço que nunca seca, né? Cuja água viva é perfeita e é a que verdadeiramente mata a sede, de que é esta água que ele estava trazendo como figura de linguagem, que era ele mesmo, quem bebe das minhas palavras, não sentiria mais sede. Então, quem tem esse olhar generoso para com o outro, mesmo que seja atacado, vamos dizer que a região da Samaria, os samaritanos, não eram nada bem vistos pelos judeus todos. É como aqui no Brasil, a gente vê uma pessoa da comunidade como se fossem os samaritanos lá, os vagabundos que não trabalham, os que se mesclam, os pecadores. Então, diante de muitas interpretações que a gente poderia tirar, lições lindas, e certamente o Divaldo Franco traria dessa passagem, acho marcante essa figura de que matar a sede é suportar as críticas dos outros sem reagir. Fazer uma ponte entre a mulher da Samaria e o poço de Pilatos, olhando com desdém para Jesus, os soldados tendo lhe colocado uma cruz para ferir-lhe, tirando um sarro de que ele seria o rei dos judeus, então fincaram a cruz de espinhos como sendo uma coroa. E Jesus, ao invés de dizer, defendendo-se, que não fez nada de errado, ele não disse uma única palavra, a não ser respondendo a Pilatos, dizendo: Pilatos, tu és o rei dos judeus? Jesus dizia: tu dizes? Não sou eu. Eu nunca saí dizendo: eu sou o rei dos judeus, me sigam. Nunca. E diante daqueles ataques, cuspida, chibatadas, xingamentos, chutes. Quem viu o filme Jesus, Mel Gibson, que o ator fala em aramaico, né, no original, é muito forte a cena da Paixão do Cristo, são muito reais, são muito violentas. A gente fica indignado. Jesus não reage. Hoje, a gente se sente indignado porque alguém faz um post e controlando a nossa ideia, a gente está respondendo, está reagindo. Como se pudesse dizer, falando de uma outra mulher, a mulher adúltera, como Jesus falou, que atire a primeira pedra, aqueles que estivessem em pecados, nós diríamos hoje em dia: atire o primeiro post, aquele que estivesse em pecados, o primeiro post no Facebook, no Instagram, atacando alguém, entendendo uma ideia, fazendo aqui uma brincadeira com os tempos modernos, né? E as demais passagens, como as curas, ou a mulher que você disse, me lembrou uma outra, que é aquela, não sei se é aquela senhora muito doente e muito rica, e todo o seu dinheiro era gasto com um curandeiro meio fajuto, e ela ouvia falar do Cristo, mas não tinha condições de ir. E ela foi com muita dificuldade quando ouviu a turba passar mais ao longe. Ela é hemorroíça, né? Mulher hemorroíça. E quando ela chega perto de Jesus, toca a sua túnica, Jesus diz: senti que uma virtude saiu de mim. Quem que foi? E ela foi curada. E veja esse rei solar, que é o Cristo, que hoje nós lemos uma passagem da pessoa que foi curada, Jesus encontra ele no templo depois, e ele não sabe nem por quem foi curado. Pela proximidade. Nós podemos matar a nossa sede, sermos curados, quanto mais proximidade com Cristo nós tivermos. Como é que eu me aproximo do Cristo? Sentindo, amando, não julgando, não xingando, não criticando, não apontando, não me Servindo, sentindo né? superior, servindo, né? Em última análise, peço perdão pela redução da explicação, mas são essas análises rápidas que a gente pode fazer, né? Amar é servir, e servir servir é o nosso motivo de existir. É uma frase nossa lá do Fotografia Narrativa, que é um projeto nosso do Mutirão, né? Meus pequenos e parcos poemas, né? Servir é o nosso motivo de existir. Isso nós aprendemos com Cristo. A fonte viva. O Daniel, e ele mesmo já falou, né? Tudo que fizerdes ao outro é a mim que está fazendo, né? Está fazendo. Isso. Então, E nós vemos o mundo passando por essa transformação
de um mundo doente para um mundo são, em décadas de educação que levaremos. Hoje a gente vê muita gente atacando o outro com Jesus como argumento. Né? Em toda seara, em toda ordem. Essas discussões que nós trouxemos hoje foram baseadas em muitas leituras que fizemos, de pensadores de esquerda, de direita, da religião, da religião, todos pegando um pedaço de Jesus e interpretando a seu bel prazer, tal como foi predito dos antigos. Que nós fazemos de Deus a nossa imagem e semelhança. Então, um Deus de temor, um Deus pecador, um Deus agressivo, que nós somos pecadores agressivos, e colocamos medo nas pessoas. Quando for o Deus do apóstolo João, que é o Deus de amor, é quando nós aprendemos a amar a todos. Aí será um Deus de amor, assim que nós enxergamos, né? E morfologicamente, né? Nos analisamos como imagem, né? A exemplo e semelhança do Cristo. E é cada um de nós fazendo a nossa parte, né? Você vê que esse mundo que está aí é o reflexo de cada um de nós, né? E se a gente quer esse mundo de mais paz, mais harmonia, é nós, cada um de nós tendo que construir isso, né? Bem, a Aninha gostaria de falar e depois eu passo para a Vânia, lá da Alemanha, que está nos acompanhando. Por favor, Aninha, e depois Vânia. Legal. Oi, Daniel. Primeiro, parabéns pelos Dias dos Pais. É biológico. Obrigado. E também aquele pai que acolhe, né? Que anda ali dando amor, como você deu o exemplo da ponte, e eu acredito que você nem vai na frente e nem atrás, mas lado a lado, ensinando com o seu amor, porque o seu jeito de trazer essas passagens me emocionou bastante. Só lembrando que a Aninha também, né, faz um trabalho aí, que é o Árvore Fraterna, lá de Caraibeiras, né? Ela também já há anos começou. Quantos anos já, Aninha? 14. 14 anos lá, jogando a sementinha. Mas é um projeto entre amigos, ainda não né? Mas, Aninha, isso é que é importante, você já começou, né? Nós ainda nem começamos, você e o Daniel já começaram. Vamos lá. Desculpa te cortar, Aninha. E aí, exatamente, eu lembrei muito do meu pai, fiquei emocionado quando você estava falando, e você falou essa frase, fiel é aquele que vive para crer, quando você deu o exemplo, né, da passagem de Jesus, e não aquele que tem uma religião. E aí eu me lembrei muito, eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos, e lá na minha cidadezinha, aquela no sertão de Pernambuco, só tinha duas religiões, tinha a igreja católica, né, que predominava, e depois entrou uma igreja evangélica, que eu nem vou falar o nome, né, porque para não, de repente as pessoas não perceberem de que eu estou falando. E aí esse senhor era compadre do meu pai e foi, eu acredito que treinado, né, para ser o pastor dessa igreja. E eu me lembro que era uma sexta-feira, então era um dia, porque lá é uma cidade que tem feira nesse dia, e ele chegou e disse, compadre, mas explicando para ele se converter na igreja protestante. Aí meu pai, isso marcou muito, você falando, eu fiquei muito emocionada, ainda mais hoje, Dia dos Pais. Acho que ele estava aqui assistindo. E ele disse, mas, compadre, mas o que é que salva? É a religião ou é os ensinamentos de Jesus? Aí o homem falou assim, né, e disse, os ensinamentos de Jesus. Ele disse, então, compadre, você segue os ensinamentos de Jesus na sua e eu sigo os meus na minha. E vamos ser felizes. Perfeito. Porque eu era criança, mas isso me marcou, né? Então, eu gostaria de ter feito esse comentário e muito obrigada por todos esses ensinamentos de hoje. Que Deus continue iluminando a sua vida e dando luz e garra nesse seu trabalho lindo que você faz. Obrigado. Eu que agradeço e que teu pai continue lá do céu, te iluminando, como um dos anjos da guarda que compõem os anjos que estão em sua volta, viu? Obrigada. Obrigado mesmo, meu querido. Agora a Vânia. Pode falar, Vânia. Eu abri meu microfone, vocês podem me ouvir? Sim. Ok, porque geralmente meu microfone não funciona. Bom, Daniel,
Em primeiro lugar, eu gostaria de te parabenizar pelo Dia dos Pais, né? Obrigado. E também dizer que a sua doçura é igual a da sua mãe. Querido. Ou seja, fisicamente, e parece que a harmonia assim é igual também. Eu vou te falar hoje como uma criança, não criança, porque eu não sou mais criança, né? Mas uma mulher que foi uma criança, que foi, ainda sou, uma mulher que foi criança negra no Brasil. E já estou com quase 60 anos. Você há de convir que, na minha época, nós não tínhamos muita oportunidade. E a minha mãe sempre falou com a gente para a gente estudar. Nós somos 3 irmãos, eu sou a do meio. A minha mãe sempre falou com a gente que se a gente quisesse alguma coisa, se a gente quisesse conseguir alguma coisa, a gente tinha que estudar. Mas até para estudar era difícil, porque você não tinha o dinheiro de uma condução, você tinha que andar quilômetros e mais quilômetros, só mesmo muita disposição. E aí, você falando desse trabalho que você faz, vocês falaram dessa menina eu não guardo o nome, desculpa. Atleta, Vanessa. Isso, essa Rebeca. atleta. Rebeca. E se vocês observarem, a maioria dos atletas do Brasil são negros, principalmente aqueles esportes em que não se exige muita coisa, só mesmo o esforço da criança, a força de vontade, porque uma esgrima, tênis, né? Esses esquece, você nunca vai ver um negro. Vela, barco a vela. Verdade. Não quero fazer apologia a preconceito, não, tá? Mas, Daniel, eu, por exemplo, enfrento na minha vida, por exemplo, eu moro aqui na Alemanha, os caminhos que me trouxeram aqui, só Deus é que sabe, né? Estava no meu destino, eu acredito muito nisso, mas, infelizmente, as pessoas julgam a gente pela cor. Eu enfrento preconceito na internet. Se eu participo de uma live, se eu participo de um grupo, eu não posso mostrar a minha capacidade, sabe? E a gente tem sempre que ficar humildade. Acredito que a gente tem que ter, sim. Mas eu também não posso esconder as minhas capacidades. E chega num ponto que você cansa de brigar, né? Você cansa, porque é tanta insistência, tanta permanência. Então, eu não sei, eu sei assim, não sei se é a idade, o cansaço, talvez, né? É uma desesperança total. O que fazer para mudar isso? Ser perseverante? Mais? Ser insistente? Mais? Algum motivo deve ter, eu sei. Com certeza, eu sei, eu tenho consciência disso. Aí me dá uma luz para continuar aí, porque é difícil, viu? Querida, olha, meu anjo, quem sou eu diante de uma vida atual em que não sofri nenhum tipo de situação dessa natureza? E quem não sofreu como eu não consegue compreender devidamente. Eu aprendi com jovens negros, me permita dizer rapidamente isso. Eu vi com um deles que me ajudou a fundar a ONG, Brian, vi com outros, que eram jovens poetas negros. Eu os levava para o shopping, porque eles nunca tinham ido. Isso há anos atrás. E, de propósito, depois que parava o carro, saí do carro, do estacionamento, eu andava alguns passos atrás para observar. E via, pela primeira vez na vida, eu via o preconceito, a movimentação, desde os seguranças do shopping, das pessoas. Então, eu não posso dizer que senti na pele o problema, mas eu senti na pele de pessoas que eu amo muito, percebi que eram muito próximos de mim no problema. Outra feita eram 2 crianças, o Vitor e o Zé especial, brancas, mas da favela.
Uhum. Ele estava sempre conosco. Eles tinham uns 9 anos. E eu fui levar eles para o shopping de comprar corda de violão para aula de música, sabe, correndo. Isso era comigo. Quando ele entraram no shopping, os dois eles dois se abaixaram no carro. E eu perguntei para eles, por que vocês estão se abaixando? Foi o tio, segurança. Uhum. Eles nunca tinham ido, mas já se projetaram de que os Uhum. seguranças não iam deixar eles entrarem. Eles entraram, exato. Uhum. Entraram porque estavam comigo. E aí eu disse a eles, vocês são meus filhos aqui, levantem-se. Uhum. Levante-se. E esse levante-se ficou para mim muito marcante, não só porque é levante-se no banco do carro, é levante-se moralmente. Uhum. Erga-se acima dessas questões, da pequenez do outro. Então, às vezes não adianta entrar em brigas, que o outro está muito cristalizado na sua posição. Às vezes é preciso mudar de Uhum. método, de moeda, surpreendendo o outro com uma calma, com uma temperança, com uma ausência, com um texto, com uma vibração. Vibrar pelos inimigos em casa, numa oração nossa, é um exercício de sentimento daqueles. Ai, porque Né? pedir por eu tô dizendo aqueles que a gente ama é tão fácil, a Sim, gente pede de montão. Senhor, abençoa o Divaldo, o trabalho dele. Ai, Senhor, abençoa, né? Senhor, é. abençoa o vizinho que me prejudica, fala mal de mim, reclama, fez pior. Eu quero que ele... Mas não é aquela prece que a gente faz, que às vezes conseguiu intenção, sabe como? Senhor, eu quero que ele tenha toda a aprovação necessária para a vida dele. A gente já faz com aquela pontinha de vontade que a pessoa sofra alguma aprovação para poder aprender, não. Né? É um exercício. Eu não estou dizendo que isso seja uma solução, ainda mais para ti, anjo querida, porque é a tua luta e você tem ainda muito a ensinar. Mas às vezes a educação pressupõe um pouco de silêncio para o outro entender, um pouco de mudança de postura para o outro entender. Às vezes a mesma tecla não faz com que o outro mude, ele já se cristalizou. As discussões aqui no Brasil sobre política polarizaram. Não tem o que você faça para convencer o outro, já se cristalizaram. Com ideias equivocadas. Yeah. Então levará mais tempo para que esse processo se adoce e as pessoas possam ser mais doces. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos. E é melhor sofrer injustiça do do que que imputar injustiça. cometer injustiça, certo? Yeah. Eu prefiro sempre. Amo você. Obrigado pela colocação. E é sempre aprendizado. Saber que há pessoas valorosas demais e que ainda sofrem coisas dessa natureza. Que no mundo da reencarnação, no mundo futuro, não sofreremos mais, porque a reencarnação será um aprendizado das escolas, e não só da filosofia de uma outra religião. Eu espero esse tempo, sim. Fervorosamente. Nada como Ô, Vânia, nada como a reencarnação. Beth, eu já estou querendo nada como a reencarnação. A próxima. Que cor que a gente vai vir? Não, eu já estou querendo ir para o mundo de regeneração. Eu sei que já começou, mas eu já estou querendo estar lá. Obrigada, gente. Valeu. Obrigado, amor. Obrigado, querida. Bom, temos mais algum comentário? Está aberto para a gente... Teve um senhor que falou que queria Raul? fazer um comentário. Raul? Oi, sou eu. Pode falar. Parabéns pelo seu trabalho que você faz aí. Parabéns por estar aqui com a gente hoje. Eu queria falar um pouco da meritocracia, né? Porque até Deus usa a meritocracia, né? A meritocracia, não estou nem podendo falar. Pelo lado moral, né? Se você não julgar, mas você tem que fazer aquele esforço para você sobrepor, né? As nossas, como fala, limitações, né? Do dia a dia. E o que falta no nosso plano físico, né? Como fala, dar a igualdade para todo mundo, né? Para depois pedir a meritocracia. Porque quando a pessoa não começa de igual, como que vai exigir dela se ela já começou lá atrás?
Então fica uma coisa mais difícil, né? Exato. Então essa desvantagem Exato. que às vezes atrapalha e dá o choque, né? Porque é importante tê-la, né? Mas é importante também dar a mesma oportunidade para todo mundo, porque aí sim a gente vai poder avaliar, né? Aquele que realmente se esforçou do aquele que se acomodou. Então é nesse ponto. Perfeito. Por isso que é uma palavra que deve ser usada com cuidado, porque quando a gente fala meritocracia, já vem um conceito embutido. E nós temos que fazer essa ressalva fundamental. Cada um tem seu mérito, isso é óbvio, Kardec falou disso, mas as condições são de cada um. Dois jovens, um que aproveitou a oportunidade, o outro que não. O que não estava errado, olha, o que não, eu estou falando isso baseado num exemplo real aqui, tá? O que não é filho da violência, tem pai, mãe viciada, viveu na rua, não é a mesma situação. Por isso o perdão tem que vir junto com o mérito, para que esse sistema ganhe um pouco mais de sabedoria, senão ele fica muito parcial. E parcial é equivocado, isso. Exato. Meus anjos queridos. Muito bem. Muito bem. Então, estamos no horário. Gilberto, alguma pergunta ou nós, como que estamos aí? Não, nenhuma pergunta, não, Beth. É só vários comentários aqui, agradecimento. Agradecendo, né? Parabéns para os pais, né? Parabéns também. Sim, parabéns para todos os pais. Obrigado, obrigado. Vamos. Então... Vou curtir minha baixinha daqui a pouco, minha filhota. Isso, os papais aí, nossos parabéns, né? Que sejam abençoados, que sejam pegando luz aqui, que estou contra a luz, está escuro. Então, Daniel, olha, nossa gratidão pela tua participação na nossa casa, que sempre é uma alegria te receber, né? Que Jesus continue te abençoando, esse trabalho que você faz. Nunca desanime, né? E que a gente possa, na medida do possível, a gente também dar a nossa contribuição, né? E que né, que hajas mais Daniel, mais Aninha, mais, né? Se cada um começar o trabalho pequeno, né? Um dia a gente consegue esse grãozinho de, né? De areia chegue a mudar esse nosso mundo, né, para melhor. Que a gente possa contribuir mais, né? Então, eu gostaria de convidar a Elza para fazer a nossa prece de encerramento e desde já agradecendo a todos que puderam estar conosco. Tá, muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Beth, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado a todos vocês pelas mensagens de carinho, obrigado mesmo. E mãe, obrigado por sempre, por tudo. Pelas preces de agora, pelas preces de ontem e pelas preces de amanhã. Fique com Deus, todos vocês. Meu filho, gratidão ao seu pai que me ajudou a ter você. A José, que teve nosso Jesus. E a Jesus que nos ensina. E então, pensando em todos os pais responsáveis e aqueles que ainda estão dormindo, com filhos, que possam ir atrás dos seus filhos. Aqueles pais que ainda estão pensando numa adoção. Vão retirar uma criança do orfanato, para receber mãozinhas no seu pescoço, para lhe beijar, papai, te agradecer. E você estará cumprindo com a criação, ajudando aos pequeninos. Estaremos ajudando a todos, que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas. Muitas vezes nós somos as criancinhas, que estamos ainda com a consciência dormindo. Assim, em nome de Jesus, nesse dia maravilhoso em Londres, onde o sol insiste em entrar à janela da Beth, iluminando arquitetos, paredes e chão, com esses raios fulgurantes, higienizando as nossas mentes, nossos corações, trazendo a luz do Mestre, e que esses raios de luz possam se espalhar por toda a terra, por todas as salas e corações do que aqui estão, nessa sala virtual. Os que entrarão logo mais, amanhã ou outro dia,
poderão absorver também dessa energia luminosa do Mestre, que se espalha pelo mundo gratuitamente. Essa energia que vem do alto e que nos faz estremecer a nossa raiz na gratidão imensa, Senhor, Sol de nossas almas. Gratidão, Mestre amado, pela nossa vida, por tudo que temos, o que somos, o que conquistamos e porque ainda poderemos fazer, quando realmente tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Abençoe a todos os pais da terra e dos céus. Aqueles que já desencarnados velam pelos seus filhos na terra. Aos nossos entes caros, pais e amores distantes, que possam receber dos nossos corações a nossa gratidão. Dentro da nossa pequenez, somos crianças ainda, aos olhos de Deus, nosso Pai eterno, mas que confia em nós, que um dia seremos perfeitos, não importa quanto tempo leve, mas Ele nos criou para isso. Se ainda somos nas prisões da terra, nas prisões mentais, nos agrilhões que ainda insistem em permanecer na vaidade, nas indiferenças, nós um dia seremos perfeitos, porque o perdão e o amor de Deus para conosco é muito maior do que aquilo que imaginamos. Quizá possamos deixar a corrida de biga para outro dia e seguir a Jesus. Quizás possamos entender que todos somos a mulher adúltera, todos somos o centurião, todos estamos a caminho da salvação, desde que nós mesmos busquemos este caminho, fazendo a nossa escolha, a escolha da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Fora da caridade, dizem os espíritos, não há salvação. A libertação da alma é a nossa salvação. E nós precisamos nos libertar. Temos dentro de nós a igualdade, o amor e a fraternidade, para gerar essa bandeira de luz, sempre refletindo alto sobre os tetos das nossas casas, físicas e mentais, para assim realmente o Evangelho de Jesus possa ser essa bandeira, a bandeira do amor, da compreensão, do abraço carinhoso, da pequenina criança no orfanato com a sua lágrima, uma vacina chora sozinho, sem ter aquela mão caridosa que venha buscar e beijar, aquele beijinho de mãe, o beijinho de pai. Ah, Senhor, que possamos despertar e tratar de ajudar o máximo possível a todos os pequeninos que continuam nas ruas, como Romilés, como tantos trabalhos lindos são feitos. Ó Senhor, desperta o tu que dorme, que possamos despertar e te ouvir, Jesus, e te seguir, querido Mestre, abraçando a todos como irmãos, sem indiferença, sem julgamento. Assim, a nossa gratidão no dia de hoje, por mais esse evento maravilhoso do Fraternity, por trazer Jesus aos nossos corações. Precisamos de muitas lembranças ainda, muitas vezes ouvir falar do Mestre, para conseguirmos estar na estrada segura, reta, a caminho do horizonte. E Jesus está lá, de braços abertos, nos aguardando. Assim, Senhor, a nossa gratidão uma vez mais aos benfeitores do Fraternity, aos benfeitores do Espiritismo do Reino Unido, da nossa base, aos benfeitores de cada lar que aqui se encontram, aos espíritos familiares, abraçando a todos os pais, a todas as mães, a todos nós. Que Jesus nos guarde, hoje e sempre. Despede-nos, amigo divino, em sua paz. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Obrigado. Obrigado, mãe. Linda prece. Obrigado, Elsa. Obrigada mais uma vez. Beijo no coração. Daniel, beijo, gente. final Obrigado, de domingo maravilhoso aí, curtindo o pra seu você dia também. hoje, tá? Obrigado, gente. Beijo, Fique beijo. com Deus. Beijão. Beijo. Tchau, meus amores. Tchau, mãe. Tchau. Então, nós vamos colocar o nosso cartaz da semana que vem. Semana que vem estará novamente conosco Francisco Batista, aí de Curitiba. Ele é um grande estudioso de Paulo de Tarso. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre Paulo, né?
E ele vai estar falando, unificador por excelência. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos recebê-lo. Então, nossa gratidão por todos que puderem estar conosco no dia de hoje. Então, desejando uma semana de muitas bênçãos e que possamos estar novamente no próximo domingo, se Deus quiser. Beijo a todos. Até domingo, se Deus quiser. Beijo. Recording stopped. Beijão. Tchau.